Estamos de volta pela TV Metrópole, canal 26, com o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Mais perguntas que chegam à produção do Metrópole Debate, vinda de telespectadores da região metropolitana de Fortaleza, com uma pergunta da dona Eva Xavier, de Fortaleza. Ela diz que tem 21 anos de idade e é autônoma, nunca contribuiu com o INSS e gostaria de começar a pagar. O que deve fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, no seu caso, como você é muito nova ainda, tem 21 anos de idade, seria mais viável que você pagasse a alíquota de 20% sobre o salário mínimo ou sobre um valor maior do que um salário mínimo, até o teto da Previdência, que é R$ 4.159. Porque se você pagar a alíquota de 20%, você vai se aposentar com 30 anos de contribuição, quando você terá 51 anos de idade. Você vai se aposentar daqui a 30 anos. Se você pagar uma alíquota menor, de 11%, que dá R$ 74,58, você só vai poder se aposentar por idade, aos 60 anos. Então, se você pagar 20%, você vai se aposentar menos 9 anos antes da sua idade de 60 anos. Então, é mais viável que você pague 20% sobre o salário mínimo. Tem mais pergunta. O Hugo Moura, de Fortaleza, ele faz o seguinte questionamento. Em caso de falecimento do aposentado, para quem vai a aposentadoria? Para a viúva ou para os filhos? Nesse caso aí vai para os dois, dependendo do caso. Os dependentes do segurado estão listados no artigo 16 da Lei 8.213 de 91. Essa lei determinou quem são os dependentes, que são divididos em 3 classes. A primeira classe ela é dividida entre eles. Quem são? É a esposa, a companheira, os filhos até 21 anos de idade, ou se forem maior de 21 anos de idade, os inválidos ou os deficientes mentais ou intelectuais, assim declarados judicialmente. Por exemplo, se a pessoa tiver uma curatela, né, que já é deficiente mental ou intelectual. Então, se tiver na primeira classe, esposa e filhos até 21 anos de idade, ou se forem inválidos, ele será dividido entre eles de igual parte. Se não tiver mulher, esposa, companheira, filhos até 21 anos de idade, aí passa a segunda classe, que são os pais. Não tendo pai nem mãe vivo, passa para os irmãos, sendo que os pais e os irmãos precisam provar a dependência econômica. Já a esposa e os filhos não, bastam que seja o esposo ou filhos, a dependência econômica é presumida, não precisa comprovar isso. Tem uma pergunta bem parecida com essa que chegou do Hugo Moura, que é da dona Maria Evilásia de Andrade, da Barra do Ceará, em Fortaleza. Ela pergunta o seguinte: como devo proceder para receber a pensão do meu marido que morreu há 2 anos? Ele tinha outra família e a outra mulher ficou com a pensão sozinha. Eu era casada no civil, eu não tenho direito a esse benefício? Confusão à vista, professor Paulo Bacelar. Não, nenhuma confusão, Luciano. O separado de fato, infelizmente, ele não tem direito à pensão por morte, né? A não ser que ele prove uma dependência econômica do seu marido. Mesmo que você não tenha se separado judicialmente ou não tenha sido divorciada, estando separada de fato, quem tem direito à pensão seria a companheira dele, se ele tiver uma união estável já com outra pessoa. Quem vai ter direito é a própria companheira, que vai ter direito à pensão sozinha, porque não pode ser dividido entre as duas. A não ser, só teria um caso que poderia dividir entre as duas, se a senhora tivesse uma dependência econômica do seu marido, provasse uma dependência econômica, se ele pagasse as suas contas, se ele estivesse pagando uma pensão alimentícia que foi determinado pelo juiz, né, judicialmente na hora da separação de fato, mesmo sem separar judicialmente ou divorciado, a senhora poderia ter entrado com um auxílio de pensão alimentícia. Se estivesse recebendo pensão alimentícia, ou a senhora comprovar que ele ainda paga as despesas da senhora, a senhora tem uma dependência econômica com ele, aí a senhora teria direito a dividir a pensão com a atual companheira dele. Mas se a senhora não tem nenhuma dependência econômica com seu ex-marido, mesmo não sendo judicialmente separada ou divorciada, somente quem tem direito à pensão é a nova companheira em que ele está em união estável atualmente. A dona Marli Magalhães, de Fortaleza, diz que tem 61 anos de idade e só tem 7 anos e meio de carteira assinada. Como poderia fazer para ter direito à aposentadoria o mais rápido possível? Não tem como ter mais rápido possível. A senhora tem que continuar contribuindo a implementar as 2 condições para a aposentadoria por idade. 60 anos com 15 anos de contribuição. No caso, ela já tem 61 anos de idade. Nesse exemplo aqui, não entra a questão da LOAS, da Lei de Organização de Assistência Social, 61 anos de idade. Na LOAS ela teria que ter 65. Aí não teria direito ainda ao benefício assistencial idoso, que é os 65 anos. Mas ela já tendo a idade para aposentadoria por idade, teria que ter a carência mínima de 15 anos, ela ainda só tem 7, precisa contribuir com mais 8 anos para poder ter direito à aposentadoria.
A telespectadora Sâmia Andrade, de Fortaleza, pergunta: a pessoa que tem 20 anos de carteira assinada, no caso homem, pode se aposentar aos 60 anos de idade? Não. O homem, ele já tendo os 15 anos de contribuição, que é o caso dele, já tem 20, ele precisa ainda ter a implementação da idade, que é aos 65 anos. O homem é aos 65, a mulher aos 60, ambos com 15 anos de contribuição. Essa pergunta já responde a outro questionamento, ou melhor, essa resposta, professor Paulo Bacelar, já responde a outro questionamento de um telespectador. Mas, em respeito ao nosso telespectador, vamos fazer a pergunta, que é o seguinte, ou a seguinte: Francisco Kleber, de Fortaleza, tem 36 anos de idade e 10 anos de contribuição. Ele quer saber quanto tempo falta para ele se aposentar. Está longe, Kleber. Você vai completar com 35 anos, você vai ter direito à aposentadoria, ou então quando você tiver 65 anos de idade, se não tiver feito os 35 de contribuição, basta que você tenha 15 anos de contribuição para você ter direito à aposentadoria por idade aos 65 anos. Raimundo Araújo, Distrito Industrial, município de Maracanaú. Trabalho em uma casa há 16 anos, tenho apenas 4 anos de carteira assinada, a partir de janeiro de 2009. Os outros 12 anos são perdidos para a contagem do tempo de aposentadoria? Já respondemos uma pergunta bem parecida com essa. Nesse caso, olha, devia ser crime a pessoa não assinar a carteira, né? Infelizmente não é crime ainda, mas deveria ser, porque eu acho isso um absurdo. As pessoas perdem direitos e é só no futuro que a pessoa vai ver o quanto perdeu de não ter exigido a assinatura da carteira. A pessoa que não tem a carteira assinada, ela tem praticamente seu direito perdido, a não ser que ela comprova material de que trabalhou naquela casa durante aqueles anos e entre com a reclamação trabalhista pedindo ao juiz que mande ou obrigue o empregador a assinar a carteira atrasado. Assinando a carteira em atraso, pagando as contribuições previdenciárias e ele tendo provas materiais que exerceu essa atividade, ele não vai perder o tempo, vai ser contado com a Previdência. Mas como ele não é difícil a pessoa ter prova material de que trabalhou, apenas prova testemunhal, ela não vai servir como prova para a implementação desse tempo na Previdência Social. O senhor Carlos Eduardo, Conjunto Gereissati, Maracanaú. O meu pai, Eduardo Silva, tem 62 anos de idade e 23 anos de contribuição para o INSS. Ele vai se aposentar aos 65 anos de idade? Com certeza, ele já tem aí o tempo necessário para a aposentadoria, que basta 15 anos, mas quando ele tiver a idade já vai ter implementado as duas condições: carência de 15 anos e idade de 65, vai poder se aposentar. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Você pode mandar a sua pergunta para a produção da TV Metrópole, canal 26, e nós estaremos às quintas-feiras, às 9h30 da noite, com representação, aos sábados, 8h30 da noite, e também aos domingos, às 1h30 da tarde, para responder às suas dúvidas. Ao meu lado, o professor Paulo Bacelar. Você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Obrigado a você, Luzenor. Obrigado a todos aqueles que nos ligam e que confiam aqui no nosso programa para ser informados sobre os direitos da Previdência Social. Até o próximo programa. E a você, telespectador, telespectadora da TV Metrópole, até o nosso próximo encontro.